Eu não devia estar falando sobre esse assunto, e o motivo é óbvio: risco de vida, perseguição, ataques, mas é algo que a espiritualidade sugeriu que eu falasse e por isso estou aqui, de peito aberto, para revelar até onde eu posso dentro desse assunto. E por isso, quero que você se comprometa a assistir até o final para entender o contexto, porque eu vou abordar coisas novas e importantes sobre esse assunto. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você quer receber conhecimentos que libertam sua mente e te dá o poder de resolver sua vida, já aperta aqui no joinha, se inscreve aqui no canal, toca no sininho para você nunca mais ser manipulado por outras pessoas. E que você consiga aprender todas as vezes por aqui com a gente. Hoje eu vou falar sobre o governo oculto, ou popularmente, como ele é conhecido, a nova ordem mundial. E para ficar fácil de entender durante esse vídeo, eu vou chamar eles com a sigla de NOM, que significa Nova Ordem Mundial. Beleza? Então vamos lá. Durante o decorrer dos anos, muito já se falou sobre esse tema do governo oculto, mas falou de maneira limitada, abordando o assunto de maneira mais restrita, falando das 13 famílias que supostamente comandam o mundo, falando dos Illuminatis, sempre dentro desses assuntos que já é um pouco comum entre as pessoas saberem. Mas hoje eu vou falar um pouco mais profundo sobre o que eles são e como eles estão atuando hoje. E falar da NOM, Nova Ordem Mundial, pode parecer uma teoria da conspiração, né? Pois é. É assim que a mídia é controlada por eles, classificam esse assunto para que esse conhecimento caia no completo descrédito perante o povo e os que abordam esse tipo de assunto sejam taxados de malucos. Mas, paciência, a mensagem não chega para todo mundo. Então, se pelo menos 90% achar que é para maluco e os outros 10% captar a mensagem, com certeza vai valer a pena e vão entender a mensagem do que está querendo e do que está precisando ser transmitido e está sendo transmitido aqui hoje. E eu quero começar dizendo que a NOM não tem a ver só com riqueza e com poder, mas tem a ver com o controle geral da humanidade. Mas não um controle simples, um controle manipulador, mas sim um controle escravo. Isso mesmo. A vontade deles é tornar todos habitantes escravos servindo à vontade deles. Isso hoje já acontece em partes, mas de maneira um pouco mais branda, porque todos os seres humanos têm o livre-arbítrio e cada um está tocando a sua vida, mas com o avanço da tecnologia, cada vez mais todos os habitantes vão ser controlados, até que se possivelmente, isso não vai acontecer, tá? Mas é o que eles querem, chegue ao estágio de escravos. Nós vamos ser monitorados de maneira geral através das câmeras, vamos ser ouvidos através dos aparelhos eletrônicos que estamos usando e nós vamos sentir aquilo que eles querem que a gente sinta, como medo, raiva. E isso é possível como? Isso é possível através das ondas eletromagnéticas, ondas contrárias que vão ser enviadas
por eles, presta atenção, Anon não tem interesse, já vou desmistificar algumas coisas aqui, Anon não tem interesse em Ferrari, em avião, ou esses brinquedinhos que normalmente o ser humano quer. Para eles, esse tipo de coisa é inútil, porque eles manipulam fisicamente os átomos que compõem esse tipo de coisa. E por isso, eles têm Ferrari, aviões, iates e o que mais eles precisarem de maneira muito simples. Isso é o de menos. Além de, claro, eles também terem todo o dinheiro que existe disponível para eles fazerem o que quiser. Gente, entenda uma coisa. O governo oculto, ele controla o planeta. Então, muitas pessoas se enganam achando que eles são bilionários. Eles são multitrilionários. Trilhão. Eles atuam na casa do trilhão em dólar, em ativos disponíveis, ouro. Então, você pode ficar tranquilo para você ter lá sua Ferrari, para você ter seu avião, sem culpa, tá? Porque isso é o de menos. Entende? Para eles isso é muito simples. A riqueza mesmo que eles querem, né, e que comandam hoje está na mão deles, são as riquezas naturais do planeta Terra. Essas sim têm valor, têm significado para eles, porque através dessas riquezas se controla tudo e se faz de tudo no planeta. Apesar de eles terem algumas coisas mais públicas apenas para manterem alguns cargos de poder, e isso, para você saber, é simples. Basta você pegar um shampoo ou algum outro produto do supermercado e ver atrás qual empresa fabrica. Depois você vai ver qual empresa é a dona dessa fábrica que está produzindo o produto. Depois você vai ver qual o fundo de investimento é dono dessa empresa, que essa empresa é dono da fábrica ou da terceirizada. E depois basta você ver qual fundo de investimento tem maior participação dessa empresa. E depois você veja quem tem maior participação nesse fundo. Você vê que são camadas e camadas, né? E aí você vai começar a ver os resquícios, iceberg, ponta do iceberg, iceberg. Você vai começar a ver os resquícios do quanto de dinheiro eles realmente têm. Isso é só a ponta do iceberg. Esses bilionários que você vê aí na lista são apenas os públicos. Aqueles que estão públicos. São apenas linha de frente. Mas os que comandam o planeta estão atrás dessa lista. Eles não fazem parte da lista dessa revista. Ou você acha que eles seriam bobos o suficiente para chamar a atenção do mundo para todos eles? Pois é. O governo oculto, o próprio nome já diz, né? Oculto é aquilo que não é público. Então, eles comandam aqueles que estão públicos, mas aqueles bem relevantes. Não são os... Esquece, gente. São aqueles relevantes a nível mundial. Por exemplo, esses artistas milionários que você vê aí na mídia. Esquece. Eles são peixes pequenos. E os artistas a nível mundial, que são bilionários em dólar, esses sim, vocês podem ter uma pulga atrás da orelha, porque eles são marionetes, controlada por eles. E para saber se o artista trabalha para eles ou não, basta você analisar qual fruto esse artista produz. Tá lembrado o que o Nazareno disse? Conhecereis a árvore pelos frutos. Pois então, basta olhar o que esse artista propaga. São músicas que te mantêm no degrau da sexualidade? Só fala de sexo em toda música? Só te estimula a isso? São artistas que só trabalham a inveja? Só trabalham a raiva?
a extrema luxuosidade? São artistas, ao contrário, que ajudam os demais? Pensam no bem coletivo? Pois é só analisar. Veja bem, o próprio nome já diz, eles são ocultos. Todas as pessoas que você vê na mídia são apenas testas de ferro que levam pedradas e que também recebem flores em nome deles. O próprio cara que lança foguetes trabalha para eles. Ou você acha que ele é o bom samaritano que veio para evoluir a humanidade? O ajudar a evoluir a humanidade é uma consequência do controle que eles querem implementar. Ou você acha que eles vão te falar que o chip que eles estão desenvolvendo e implantando em animais e que já está sendo implantado em algumas pessoas são chips que vão controlar a sua vibração atômica. São chips que vão controlar o seu humor e que vai instalar em você, através de ondas, o medo, a raiva e todo sentimento ruim. De maneira imperceptível, você não enxerga ondas. Seus sentidos não têm essa capacidade. Pois é. A publicidade que o chip vai fazer de pessoas tetraplégicas andar, que você vai controlar as coisas com os olhos e que vai expandir sua capacidade cognitiva, é essa publicidade que você vai ver. Publicidade maravilhosa. Veja bem, eu não estou falando que ajudar uma pessoa a andar, que controlar as coisas com os olhos seja ruim, que ampliar sua capacidade cognitiva seja ruim. Não, não é isso. Isso é bom, gente. Isso é bom, como eu te disse. Ajuda a evoluir o planeta e a melhorar a qualidade de vida. Mas, e o sentido oculto por trás? Tá lembrado? Não governo oculto é o tema dessa aula? Pois então, presta atenção. Esse tipo de manipulação, ela já é feita por eles através das ondas HAARP. Pode pesquisar. Eles emitem ondas via satélite em determinadas regiões e analisam como as pessoas se comportam ao entrar em fase com essas ondas. Ou seja, eles fazem análise como se fosse um monte de gado. Um gado ali no curral. Porque é assim que eles falam da gente quando eles estão entre eles conversando. Essas ondas de rádio, elas são emitidas e nelas contém informações que são informações negativas, que são assimiladas pelo seu campo eletromagnético. Todo ser humano tem um campo eletromagnético. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Tá lembrado que tudo é energia e informação? Pois então, Einstein disse que tudo é energia. Wheeler disse que tudo é informação. Dois físicos. Pois é. Lembre-se de uma coisa. Isso, inclusive, eu já citei em outros vídeos. O controle não é mais feito por chicote, não é feito por armas. Ou mesmo biotecnologia de vírus. Isso publicamente. Mas sim, o controle que eles pretendem é o controle mental, é o controle através da mente, através da vibração, porque aí você cria a própria realidade que eles querem. Isso hoje já é feito aos trancos e barrancos, através do impulsionamento de algumas mídias, bancos e através do que é público, política, né? Mas agora, nesse fim dos tempos, a coisa caminha para um controle mais severo. Um controle que fere ainda mais o seu livre-arbítrio. Tá lembrado do filme Matrix? Quando as máquinas se alimentam dos humanos? Lembra lá do Neo na cadeira, colocou aqui, entrou na Matrix. Né? Lá, você vê quem comanda ali a Matrix. O Neo enxerga porque o filme supõe-se que ele é o escolhido, então ele tem que enxergar aquilo para poder combater aquilo, né? Então você vê ele quem comanda. Depois ele sai da Matrix, está dentro de uma nave, e quando ele vai lá no terceiro filme, ao mundo das máquinas, ele vê o que as máquinas fazem e do que elas se alimentam. Pois é, aquilo
O filme Matrix é uma grande referência ao que tem por trás de alguns governantes públicos do planeta. E o que tem por trás dos governantes públicos do planeta? O que tem são os aliados negativos que influenciam o planeta. Esse grupo tem tanto encarnados quanto desencarnados. Tem desde reptilianos, greys e humanos negativos, e todos trabalham juntos para o interesse deles. Isso para você ver que quando eles precisam atacar o inimigo em comum, eles têm mais união do que a gente que fica no jogo do ego, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre os reptilianos e como que eles atuam, eu vou recomendar um livro para você. É o livro do Espírito Veludo. Ele se chama Da Semente ao Fruto. Eu tenho até ele aqui, ó. Da Semente ao Fruto. É um livro que foi canalizado pela médium Mônica de Medeiros, onde o Veludo conta a história dele, contando desde o exílio do outro planeta, o que ele fazia lá, como eles atuavam, né, até a chegada dele aqui como um Homo erectus, há milhares de anos atrás. Eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui embaixo o link desse livro na Amazon para quem quiser aprofundar na história dele, tá bom? Vale muito a pena e eu tenho certeza que vai abrir muito a sua mente. Aí então, é só você clicar aqui no link abaixo se você tiver interesse nesse livro, ok? Ah, Mateus, mas por que a espiritualidade permita que isso aconteça? Eu já sei que vai surgir essa pergunta, né? Veja bem, a espiritualidade, ela não tem que permitir ou tem que permitir alguma coisa. Tudo é faixa de frequência vibratória. Então, a grande parte dos encarnados aqui no planeta tem ressonância com o governo deles. E por isso, eles governam ocultamente aqui. Essa é uma lei universal. Tá lembrado? Vibração, frequência, tudo é onda. Eles chegaram aqui no planeta há milhares de anos atrás, logo após o dilúvio bíblico. Tá lembrado daquele dilúvio? E desde então, por aqui, eles permaneceram. Falo do dilúvio só para você ter uma noção de quando eles chegaram, tá? Eles já vieram exilados de um outro planeta exatamente por ter praticado nele coisas semelhantes do que tem feito aqui na Terra. Ou seja, quando a maior parte da população mundial estiver vibrando no amor, na alegria e na fraternidade entre os irmãos, esse governo passa a não ter mais ressonância com o nosso planeta. E eles vão ser exilados de novo por pura ressonância vibratória. É desgrudado automaticamente. E a espiritualidade, por amor, encaminha eles para um outro planeta. Quem quer briga vai ficar com quem quer briga. Quem quer harmonia vai ficar com quem quer harmonia. Entende? Mas, enquanto isso, eles continuam ocultamente reinando aqui e comandando tudo que compõe a sociedade. Por exemplo, as guerras. Para se ter guerra, tem que ter o lado A contra o lado B. Correto? Lado A contra o lado B. E aí, tem de vencer um desses dois lados. Concorda? É assim que todo mundo pensa. Mas aí eu te pergunto, e o lado C da guerra? Aí você se pergunta, uai, mas que lado C? Pois então, o lado C é o que financia a guerra para o lado A e para o lado B, para que a guerra aconteça. Ou você acha que os países têm dinheiro suficiente para armas, tecnologias inovadoras e todos os custos que é envolvido numa guerra? Enquanto o lado A e o lado B brigam, apenas o lado C ganha. E não precisa ter uma guerra para poder exemplificar isso que eu estou te falando. Na política, por exemplo.
Quem você acha que financia essa divisão entre direita e esquerda? Direita e esquerda. Você fica aí batendo no peito, dizendo que é direita, dizendo que é esquerda. Eles assistem de camarote. Você atacar seu irmão, você se afastar da sua família e entrar em guerra apenas por acreditar que um lado é certo e que o outro é errado. Qualquer ser minimamente intelectualizado ou que tenha sabedoria sabe que a divisão foi criada de propósito para dividir o povo, porque é dividindo que se conquista. Você acha que a espiritualidade apoia essa divisão? Nunca apoiou. Para a espiritualidade não existe esquerda e direita. Existe apenas um ser humano único que tem a sua opinião e que, independente do que esse ser humano acredita, ele continua sendo amado e recebendo ajuda espiritual. Sem divisão. Amando do mesmo jeito. Enquanto isso, você fica aí se degladiando com sua família, com suas amizades e com tudo, por uma ideologia que nem é sua. De um lado, uma ideologia foi financiada para ser criada. Do outro, outra ideologia foi financiada para ser criada. Portanto, o governo oculto segue criando distrações e mais distrações para que o ser humano nunca descubra quem realmente comanda esse planeta. Enquanto isso, a espiritualidade segue alertando quem quer ouvir, segue ajudando quem precisa de ajuda para despertar e segue, claro também, limitando o trabalho deles para que o planeta Terra não vire uma cadeia de escravo. Porque se a espiritualidade não tivesse filtrando o que eles fazem, com certeza esse planeta já estaria 100% destruído na mão deles. Porque eles atuam de muitas outras maneiras, desde as esferas mais altas até nas esferas mais baixas, nas periferias. Novamente ressaltando, eles atuam por quê? Porque tem ressonância. Como que a espiritualidade vai invadir o livre-arbítrio da pessoa? Não vai. Eles invadem. A espiritualidade não. A espiritualidade respeita todo mundo como igual. Respeita Jesus e o mendigo do mesmo jeito. Cada ser é único, tem dentro de si a centelha, que se chamou de centelha divina, Anon tem tentáculos, imagina um polvo do mar. Tem tentáculos em todo lugar. E por isso, eles estão sempre tentando guiar a humanidade para o lado que eles querem que a coisa ande. Felizmente, eu não posso passar desse ponto aqui que eu estou falando contigo. Por uma questão óbvia. Acho que eu até já falei demais. Eu estou num espaço público abordando esse assunto. Mas se por acaso você sentir no seu coração que precisa saber mais, saber como eles agem, como você pode se precaver das coisas e das ondas negativas, eu abordo assuntos mais detalhados como esse lá dentro da nossa escola. Porque lá é um ambiente monitorado por nós, um ambiente mais seguro, para poder fazer esses estudos. Caso você queira saber, conhecer a nossa escola, eu vou deixar aqui embaixo um outro vídeo sobre a nossa escola. Vai estar no segundo link aqui embaixo. É só você clicar nele e assistir o outro vídeo onde eu explico em detalhes sobre a escola. Combinado? Inclusive, lá dentro eu recomendo um outro livro que é Oculto, que foi proibido de vender, mas é um livro que conta tintim por tintim toda a história, desde lá do dilúvio até os dias de hoje. E qual é o objetivo deles com a população mundial. Por isso, tenho certeza que se você ler esse livro, vai valer muito a pena para você. Eu espero, de verdade, que esse vídeo tenha alertado você e tenha trazido mais luz para esse assunto, para que você comece a despertar sobre as suas metas, sobre os seus desejos reais,
Se é implementado ou se é você mesmo. Porque até nisso eles trabalham, através de tudo isso que eu te disse, mídia, bancos, etc. Trabalham implantando metas, vontades e desejos. Eles implantam também medos falsos, desejos falsos, e a pessoa vai virando aos poucos uma marionete inconsciente nas mãos do sistema. E este era o alerta que eu vim fazer para vocês. Falar na medida como eles atuam sobre a sociedade. Lembrando que esse vídeo não tem motivo algum de acusar A ou acusar B. Não é para trazer pânico a ninguém. É apenas para dar um clique na sua consciência e perceber o que você tem feito em épocas de eleições, com amizades, com parentes e com qualquer outro. O que você tem defendido, o que você tem dado à sua vida como se estivesse achando que está lutando. Pois é. Quando eu digo lutando, não estou falando de manifestação. Manifestação é positivo, deve ser feita, porque os que governam publicamente são influenciados pela massa popular. Eles vão fazer o que a massa quer, independente. Imagina, 10 milhões pressionando contra 2, 3. Esquece, eles vão fazer o que a massa precisa que seja feito. Então, sou a favor sim de manifestações. Ok? O intuito desse vídeo é mostrar o lado oculto que está por trás das questões do planeta. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você achou desse vídeo e qual sua opinião sobre o governo oculto. Ficou entendido?